Olá, caros ouvintes! Hoje passo aqui no início do vídeo, infelizmente não para anunciar um patrocínio, mas sim para dizer que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos, por se tratar de assuntos delicados. Então, se você for mais sensível, recomendo que veja os outros vídeos do canal. Bye! O Cão de Caça, H.P. Lovecraft, 1924. Incessantemente ressoam em meus ouvidos torturados um guinchar e um farfalhar oriundos de algum pesadelo, e um ladrar débil e distante, como de um gigantesco cão de caça. Não é um sonho, nem mesmo temo eu loucura, pois muito já ocorreu para que eu ainda tenha essas dúvidas misericordiosas. Santo João é um cadáver mutilado, e apenas eu sei porquê. E por tal conhecimento estou prestes a estourar meus miolos, com medo de ser mutilado da mesma forma. No fundo de corredores escuros e infinitos de arrepiante fantasia, fareja a negra e deformada nêmesis que me conduz à autoaniquilação. Que os céus perdoem a tolice e a morbidez que nos levaram a um destino tão monstruoso. Cansados dos lugares comuns do mundo ordinário, onde mesmo os prazeres do romance e da aventura logo se tornaram íspidos, Santo João e eu seguimos entusiasticamente cada movimento estético e intelectual que prometia uma trégua em nosso tédio devastador. Os enigmas dos simbolistas e os êxtases dos pré-rafaelitas foram todos nossos em seu devido tempo, mas cada humor novo perdia muito rapidamente seu apelo e divertida novidade. Apenas a sombria filosofia dos decadentes podia nos ajudar. Mas isso nos era efetivo apenas à medida que aumentava gradualmente a profundidade e o diabolismo de nossas penetrações. Baudelaire e Huysmans logo foram exauridos de emoções, até que, finalmente, nos restaram apenas os estímulos mais diretos de experiências e aventuras não naturais. Foi com essa pavorosa necessidade emocional que enfim nos conduziu pelo caminho detestável ao qual, mesmo em meu presente temor, falo com vergonha e timidez. Esse extremo hediondo do humano ultraje, a abominável prática do roubo de túmulos. Não posso revelar os detalhes de nossas expedições chocantes ou catalogar, mesmo parcialmente, o pior dos troféus que adornavam um museu inominável que preparamos na grande casa de pedra, a qual habitávamos conjuntamente, apenas os dois, sem criados. Nosso museu era um lugar blasfemo e impensável, onde, com o gosto satânico da nossa virtuose neurótica, reunimos um universo de terror e decadência para excitar nossas sensibilidades fatigadas. Era um quarto secreto, bem fundo no subsolo, no qual enormes demônios alados, entalhados em basalto e ônix, vomitavam de arreganhadas bocas sorridentes uma estranha luz verde-laranja. E canos pneumáticos, ocultos, sopravam caleidoscópicas danças da morte, fileiras de peças vermelhas sepulcrais, unidas em volumosas tapeçarias. Por esses canos saíam à vontade os odores que nossos humores mais desejavam. Às vezes, o perfume de pálidos lírios funerários. Noutras, o incenso narcótico dos altares imaginários de majestosos mortos do Oriente. E às vezes, como tremo lembrar-me disso, os pavorosos e revoltantes odores de uma cova aberta. Ao redor das paredes dessa câmara repulsiva, havia esquifes de antigas múmias, alternados com vívidos corpos arcaicos perfeitamente empalhados e preservados pela arte da taxidermia, com lápides furtadas dos cemitérios das mais antigas igrejas do mundo. Cá e lá, nichos continham crânios de todas as formas e cabeças preservadas em diferentes estágios de decomposição. Ali podiam ser encontradas as cabeças putrefatas de homens nobres, e frescas cabeças radiantemente áureas de crianças recém-enterradas. Havia estátuas e pinturas, todas de temáticas asquerosas, tendo algumas sido executadas por Santo João e por mim. Um portfólio trancado, encadernado em pele humana curtida, continha certos desenhos desconhecidos e inomináveis, que, segundo alguns rumores, teriam sido perpetrados por Goya, que não ousou assumi-los. Havia instrumentos musicais nauseabundos, de cordas, metais e madeira, nos quais Santo João e eu, às vezes produzíamos dissonâncias de refinada morbidez e arquidemônica fantasmagória, enquanto em uma multitude de gabinetes de ébano repousava o mais incrível e inimaginavelmente variado espólito tumular reunido pela loucura e perversão humanas. É desse espólio em particular que eu não devo falar. Graças a Deus tive a coragem de destruí-lo muito antes de pensar em me destruir.
As excursões predatórias nas quais coletamos nossos indizíveis tesouros foram sempre eventos artisticamente memoráveis. Não éramos carniceiros vulgares, mas trabalhávamos apenas sobre certas condições de humor, paisagem, ambiente, clima, estação e luar. Tais passatempos eram, para nós, a mais refinada forma de expressão estética, e dispensávamos aos seus detalhes um cuidado técnico fastidioso. Uma hora inapropriada, um efeito ribombante de um relâmpago ou uma manipulação desleixada do solo úmido destruíam quase totalmente o cintilar estático que se seguia à exumação de algum ominoso segredo da terra. Nossa busca por senso moral e condições estimulantes era febril e insaciável. Santo João sempre liderava, e foi ele quem, por fim, mostrou o caminho que conduzia àquele ponto amaldiçoado e jocoso, o qual fez recair sobre nós o inevitável e pavoroso destino. Mas que maligna fatalidade nos seduzira até aquele terrível cemitério da igreja na Holanda? Acredito que tenha sido o legendário rumor caliginoso, histórias sobre alguém que fora enterrado há 5 séculos, alguém que havia sido, ele mesmo, um ladrão de túmulos em sua época, e teria roubado uma coisa potente de um poderoso sepulcro. Consigo me lembrar da cena desses momentos finais. A pálida lua outonal sobre as covas, lançando longas e horríveis sombras. As árvores grotescas se dobrando solitariamente para encontrar a grama abandonada e as lajes erodidas. As vastas legiões de morcegos estranhamente colossais que voavam de encontro ao luar. A antiga igreja coberta de era, apontando um enorme dedo espectral para o céu lívido. Os insetos fosforescentes que dançavam como fogo fato sobre os teixos em um canto distante. O odor de mofo, vegetação e coisas menos explicáveis que se mesclavam debilmente com o vento noturno, oriundo de pântanos e mares distantes. E, o pior de tudo, o fraco e profundo ladrar de um gigantesco cão de caça, o qual não éramos capazes de ver e tampouco definir sua localização. Estremecemos ao ouvir essa sugestão de latido, recordando as histórias do camponês que teria sido encontrado séculos antes nesse mesmo local, despedaçado e mutilado pelas garras e dentes de alguma besta inacreditável. Lembro-me de como escavamos a cova desse ladrão com nossas pás, e como deliramos diante da cena de nós mesmos. A cova, a pálida lua vigilante, as sombras horríveis, as árvores grotescas, os morcegos titânicos, a igreja antiga, os fogos fatos dançantes, os odores doentios, o vento noturno gemendo gentilmente, o estranho ladrar entreouvido e não localizado, de cuja existência objetiva pouco podíamos ter certeza. Então, acertamos uma substância mais dura que a terra úmida e contemplamos uma caixa oblonga apodrecida, incrustada de depósitos minerais do solo há muito não perturbado. Estava incrivelmente dura e espessa, mas tão velha que finalmente a escancaramos e banqueteamos nossos olhos com seu conteúdo. Muito, impressionantemente muito, havia restado do objeto, apesar do lapso de 500 anos. O esqueleto, ainda que esmagado em alguns lugares pela mandíbula da coisa que o matara, mantinha uma firmeza surpreendente. E nos regozijamos sobre o crânio-alvo, seus dentes longos e firmes, e suas órbitas sem olhos que um dia brilharam com a mesma febre carniceira que os nossos. No caixão jazia um amuleto de desenho curioso e exótico, que aparentemente fora usado ao redor do pescoço do falecido. Era a figura estilizada de um cão de caça alado de cócoras, ou uma esfinge com uma face semicanina, finalmente esculpida ao modo do Antigo Oriente, a partir de uma pequena peça de jade verde. A expressão em seu focinho era extremamente repulsiva, remetendo simultaneamente à morte, bestialidade e malevolência. Ao redor da base havia uma inscrição em caracteres que nenhum de nós conseguiu identificar, e, no fundo, como um selo de fabricante, estava gravado um crânio grotesco e formidável. Logo que contemplamos esse amuleto, sabíamos que deveríamos possuí-lo, que apenas aquele tesouro era nosso quinhão evidente daquela cova secular. Ainda que seus contornos não fossem familiares, nós o desejaríamos. Mas quando o observamos de perto, percebemos que não parecia completamente estranho.
Era, de fato, alienígena. A toda a arte e literatura conhecida por leitores sãos e equilibrados. Mas nós o reconhecemos como a coisa sugerida no proibido Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Hazred, o fantasmagórico símbolo espiritual do culto canibal da inacessível Lang, na Ásia Central. Traçamos muito bem as linhas sinistras descritas pelo velho demonologista árabe. Linhas, escreveu ele, desenhadas por alguma manifestação sobrenatural obscura das almas daqueles que vilipendiaram e roeram o morto. Tomando o objeto de jade verde, miramos pela última vez a face alvejada e de olhos encavados de seu proprietário, e fechamos a cova, mantendo-a da forma como a encontramos. Enquanto deixávamos apressadamente aquele local abjeto, com um amuleto roubado no bolso de Santo João, pensamos ter visto os morcegos descendo como se fossem um só corpo até a terra que tínhamos revolvido tão recentemente, como se buscassem algum repasto amaldiçoado e blasfemo. Mas a lua outonal brilhava pálida e fraca, e não era possível ter certeza. Da mesma forma, enquanto navegávamos no dia seguinte para longe da Holanda e de volta para nossa casa, pensamos ter ouvido um fraco ladrar longínquo de algum gigantesco cão de caça. Mas gemia triste e modorrento o vento, e não podíamos ter certeza. Menos de uma semana depois do nosso retorno para a Inglaterra, coisas estranhas começaram a acontecer. Vivíamos como reclusos, privados de amigos, sozinhos, sem criados, em uns poucos quartos de uma antiga mansão num pântano vazio e não frequentado, de forma que nossas portas raramente eram perturbadas pelo bater de um visitante. Agora, contudo, éramos incomodados pelo que parecia ser um movimento frequente de mãos durante a noite, não apenas em torno das portas, mas também das janelas, tanto superiores quanto inferiores. Uma vez, imaginamos que um corpo largo e opaco escurecera a janela da biblioteca enquanto a lua brilhava através da abertura. Em outra ocasião, pensamos ter ouvido um som rodopiando ou adejando não muito longe. Em cada uma dessas circunstâncias, as investigações nada revelaram, e começamos a atribuir as ocorrências apenas à imaginação. A mesma imaginação, curiosamente perturbada, que ainda fazia prolongar em nossos ouvidos o abafado latido distante que pensamos ter ouvido no cemitério na Holanda. O amuleto de jade agora repousava num nicho em nosso museu, e algumas vezes queimávamos velas estranhamente perfumadas diante dele. Lemos o bastante a respeito de suas propriedades e sobre a relação das almas penadas com os objetos que ele simbolizava no Necronomicon de Al-Hazred, e ficamos perturbados com o que lemos. Então, veio o terror. Na noite de 24 de setembro de 1900 ouvi uma batida à porta do meu quarto. Imaginando ser Santo João, ordenei que entrasse, mas fui respondido apenas por uma risada arrepiante. Não havia ninguém no corredor. Quando acordei Santo João, ele professou completa ignorância sobre o caso e ficou tão preocupado quanto eu. Naquela noite, aquele latido fraco e distante sobre o pântano se tornou para nós uma realidade certa e terrível. 4 dias depois, quando ambos estávamos no museu escondido, ouviu-se um arranhar baixo e cauteloso, na única porta que conduzia à escadaria da biblioteca secreta. Nosso alarme agora estava dividido, pois, além de nosso medo do desconhecido, sempre cultivamos um terror de que nossa horripilante coleção pudesse ser descoberta. Apagando todas as luzes, nos dirigimos até a porta e a abrimos rapidamente. De imediato, sentimos uma imprevisível lufada de ar e ouvimos uma estranha combinação de crepitar, gargalhadas e conversas articuladas que parecia recender ao longe. Se estávamos loucos, sonhando ou na plenitude de nossas faculdades, nós não tentamos determinar. Apenas percebemos, na mais funesta de nossas apreensões, que a conversa aparentemente desencarnada se fazia ouvir, sem dúvidas, em holandês. Depois disso, vivemos em crescente horror e fascínio. Apegávamos, principalmente, à teoria de que enlouquecíamos juntos em virtude de nossa vida de excitações sobrenaturais. Mas, às vezes,
Nos agradava mais nos imaginar em um drama, como vítimas de alguma cena rastejante e horrível. Manifestações bizarras eram agora frequentes demais para que pudessem ser contadas. Nossa casa solitária estava aparentemente viva com a presença de algum ser maligno, cuja natureza não podíamos adivinhar. E todas as noites, o demoníaco ladrar assomava no pântano varrido pelo vento, sempre mais e mais alto. No dia 29 de outubro, encontramos na terra fofa sob a janela da biblioteca uma série de pegadas completamente indescritíveis. Elas eram tão estupefacientes quanto as hordas de enormes morcegos que assombravam a velha mansão em um número crescente sem precedentes. O horror atingiu um ápice no dia 18 de novembro, quando o Santo João, vindo da distante estação de trem para a casa depois do anoitecer, foi capturado e dilacerado por alguma apavorante coisa carnívora. Seus gritos alcançaram a casa, então corri até a cena terrível a tempo de ouvir um ruflar de asas e ver a silhueta de alguma coisa negra anuviada contra a lua nascente. Meu amigo morria enquanto eu falava com ele, e não era capaz de responder de forma coerente. Tudo o que ele podia fazer era sussurrar. O amuleto. Aquela coisa maldita. Então, colapsou. Uma massa inerte de carne estraçalhada. Enterrei-o na meia-noite seguinte, em um de nossos jardins abandonados, e murmurei sobre seu corpo um dos rituais diabólicos que em vida ele amara. E enquanto eu pronunciava a última oração demoníaca, ouvi ao longe no pântano o fraco latido de um gigantesco cão de caça. A lua estava alta, mas não ousei fitá-la. E enquanto vi no pântano fracamente iluminado uma larga sombra nebulosa deslizando de um ponto a outro, fechei meus olhos e me joguei contra o solo. Quando me ergui tremendo, não sei como e muito mais tarde, cambaleei até a casa e realizei chocantes deferências perante o amuleto de jade verde em seu altar. Com medo de viver sozinho na antiga casa no pântano, parti no dia seguinte para Londres, levando comigo o amuleto, após destruir, queimando e enterrando o que restava da ímpia coleção no museu. Mas depois de 3 noites, ouvi novamente o latido. E depois de uma semana, eu senti estranhos olhos sobre mim sempre que escurecia. Uma noite, enquanto caminhava pelo Victoria Embankment, em busca de algum ar necessário, vi uma forma obscurecendo um dos reflexos das lâmpadas na água. Um vento mais forte que o vento noturno soprou, e eu soube que o que ocorrera com Santo João logo aconteceria comigo. No dia seguinte, embrulhei cuidadosamente o amuleto de jade verde e naveguei para a Holanda. Que misericórdia poderia obter ao devolver a coisa para o seu dono silente e adormecido, eu não sabia. Mas senti que deveria ao menos tentar algum passo concebivelmente lógico. O que era o cão de caça e por que ele me perseguia eram questões ainda vagas, mas eu ouvira o ladrar no antigo cemitério. E cada evento subsequente, incluindo o sussurro moribundo de Santo João, conectara a maldição ao roubo do amuleto. Justificadamente, afundei no mais profundo abismo de desespero quando, numa hospedaria em Roterdã, descobri que ladrões tinham me privado desse único meio de salvação. O ladrar se fez ouvir mais alto naquela noite, e pela manhã li a respeito de uma ocorrência inominável no pior quarteirão da cidade. O populacho estava aterrorizado, pois sobre um cortiço de má fama recaiu uma morte rubra, cuja natureza ultrapassava o mais monstruoso dos crimes já cometidos na vizinhança. Em um esquálido covil de ladrões, uma família inteira foi feita em pedaços por uma coisa desconhecida que não deixou rastros. E aqueles que estavam nos arredores ouviram durante toda a noite, acima do usual clamor de vozes bêbadas, uma nota fraca, profunda e insistente, que fazia lembrar os bramidos de um gigantesco cão de caça. Então, finalmente, eu estava de volta ao terrível cemitério, onde uma lua pálida de inverno lançava sombras hediondas, e árvores desfolhadas se curvavam estranhamente para encontrar a grama alvejada e entregelada, e lajes rachadas, e a igreja coberta de era apontava um dedo jocoso para o céu hostil, e o vento noturno uivava loucamente.
oriundo de pântanos congelados e mares gélidos. O ladrar estava bem fraco agora, e cessou completamente quando me aproximei da antiga cova que uma vez violara, espantando uma horda anormalmente grande de morcegos que sobrevoava ao redor. Não sei por que fui até lá, a não ser para rezar ou tartamudear preces e desculpas para a coisa calma e branca que ali jazia. Mas, por qualquer que fosse o motivo, ataquei o solo meio congelado com um desespero parcialmente próprio e em parte causado por uma vontade superior externa a mim. A escavação fora muito mais fácil do que eu esperava. Mas num determinado ponto, encontrei uma estranha interrupção, quando um abutre esguio se arremessou do céu frio e bicou freneticamente a terra da cova, até que eu o matasse com um golpe da minha pá. Finalmente, atingi a apodrecida caixa oblonga e removi a úmida tampa nitrosa. Esse foi o último ato racional que realizei. Pois, agachada dentro daquele caixão centenário, envolvida por um pesadelar bando servil de enormes e emaranhados morcegos adormecidos, estava a coisa ossuda que meu amigo e eu roubamos. Não limpa e plácida como tínhamos visto antes, mas coberta de sangue coagulado e tiras de carne e cabelos de outrem, olhando vigilante para mim, com órbitas fosforescentes e afiadas presas ensanguentadas, suspirando perversamente em zombaria por meu destino inevitável. E quando emitiu, daquelas mandíbulas sorridentes, um latido profundo e sardônico como de um gigantesco cão de caça, percebi que a coisa segurava, em sua garra grotesca e imunda, o fatídico amuleto perdido de Jade Verde. E então, simplesmente gritei e fugi idiotamente, meus gritos logo se dissolvendo em estrondosos risos histéricos. A loucura cavalga o vento estelar, garras e dentes afiadas em séculos de corpos, pingando morte ao longo de um bacanal de morcegos, vindos das ruínas negras como a noite dos soterrados templos de Belial. Agora, conforme o ladrar daquela monstruosidade morta e desencarnada se torna mais e mais alto, e o subreptício revoar e ruflar daquelas amaldiçoadas asas membranosas circula cada vez mais próximo, devo buscar com meu revólver o esquecimento, meu único refúgio do inominado e inominável.